Olá, crocheteira estilosa, tudo bem com você? Eu sou a Lari, seja bem-vinda de volta ao meu canal, ou se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Antes de começar esse vídeo, já quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, porque isso ajuda para que os vídeos sejam entregues para outras crocheteiras e para que o canal cresça cada vez mais e assim eu possa trazer muito mais conteúdos gratuitos aqui para vocês. Hoje, o nosso vídeo é um pouquinho diferente. É um vídeo mais livre, então eu não tô com a receita pronta da peça que eu vou fazer para vocês, mas enquanto eu vou fazendo, eu já vou gravando aqui. Eu tenho já uma ideia na cabeça. Eu quero recriar este cestinho aqui, ó. Esse cesto de Páscoa que eu fiz, ele já tem muitos anos. Na época ainda eu utilizava o fio residual, mas hoje eu quero refazer esse cesto de uma forma um pouquinho diferente, mas para trazer para vocês um conteúdo ensinando a utilizar a base em MDF, tá? Eu vou estar utilizando uma aqui de 15 centímetros, redonda. Essa base você encontra no Armarinho São José e todos os materiais que eu vou estar utilizando aqui nesse vídeo também. Eu vou deixar o link do site deles na descrição desse vídeo, tá? Então, nós vamos utilizar uma base de MDF redonda de 15 centímetros, o fio Nubble da Fisher Fios na cor Off-White. Vamos precisar aqui de um pedacinho do fio Glow, que eu tô tendo uma ideia aqui para as orelhas, tá? E para bordar o rostinho da coelhinha, nós vamos utilizar o fluff nas cores preto e no salmão, tá? Para fazer a nossa peça, nós vamos precisar também de um pedacinho de arame para fazer a estrutura das orelhas, tá? Esse aqui é arame para artesanato. Esse daqui eu comprei no Mercado Livre mesmo, vem vários rolinhos desse, né? Então, você pode fazer várias peças utilizando esse arame. Então, você procura aí arame para artesanato na internet. Para preparar a nossa base aqui, para fazer a nossa peça, né, nós vamos precisar de duas agulhas. Então, uma agulha número 8 para subir a nossa peça, tá? Para fazer a subida. E para preparar aqui a nossa base, eu vou estar utilizando a agulha número 5. Você vai utilizar uma agulha que passe, ó, com facilidade no espacinho aqui dos furos da base. A agulha número 8, ó, ela não passa, tá vendo? Mesmo sendo a melhor agulha indicada aqui para trabalhar com nubble, para preparar a nossa base, nós vamos precisar utilizar uma agulha menor, que passe com facilidade aqui nos furinhos. Dessa forma, a gente vai conseguir fazer o crochê aqui dentro da nossa base. Então, vamos para o nosso tutorial. Vamos começar então preparando a nossa base para a subida. Dessa forma, o nosso cesto vai subir bem retinho e bem estruturado. Eu gosto de fazer esse acabamento aqui de preparação para a base. Então, ó, nós vamos preparar mesmo, deixar a nossa base de forma que aqui nesses pontos a gente consiga começar a subida da peça. Então, para isso, nós vamos começar deixando aqui uns 20 centímetros, uns 30 centímetros mais ou menos, de fio sobrando aqui, ó. E vamos iniciar fazendo pontos baixíssimos. Então, laço ali o meu fio, trago ele aqui pra frente, aqui com o fio do rolo, nós vamos fazer pontos baixíssimos em volta da nossa peça, ó. Lembrando de não fazer muito apertado, tá? Pode deixar esses pontos um pouquinho mais frouxinhos, porque nós ainda vamos fazer pontos baixos aqui dentro desses pontos baixíssimos. Então, aqui, ó, nós vamos trabalhar dessa forma. Para cada furinho, um ponto baixíssimo. Pode fazer com calma, porque aqui nós estamos trabalhando com agulha de 5 milímetros em um fio mais grosso. Então, essa agulha aqui, ó, ela não vai ganchar muito bem, tá vendo? Ela quase que passa ali da largura do fio. Então, pode ser que fique escapulindo. Então, você faz com mais calma para você não ficar perdendo o fio toda hora, tá? Então, nós vamos fazer aqui os pontos baixíssimos até chegar lá na outra ponta. Chegando aqui no final, ó, o último ponto, quando você passar aqui, você não vai puxar o fio que tá vindo do rolo. Você vai puxar aquela pontinha de fio que nós deixamos no início, para a gente poder fazer o acabamento invisível aqui. Então, você puxa essa pontinha e traz o fio todo aqui pra frente. Você vai voltar aqui no primeiro ponto baixíssimo, passar a sua agulha por baixo dele
Então, ergue aqui um pouquinho, vem com a sua agulha embaixo do primeiro ponto baixíssimo, tá vendo? Pega o fiozinho que você puxou aqui pra frente e puxa ele ali pra trás. Por trás aqui da sua peça agora, você vai entrar nesse penúltimo ponto aqui, nesse último ponto, sair aqui no meio e puxar o seu fio aqui pra trás. Ó, ajusta aqui essa alcinha. E esse último ponto aqui também, ó, você vai ajustando. Agora, você ainda deixa reservado aqui essa alcinha e nós vamos iniciar os pontos baixos aqui na nossa peça. Então, aqui com o fio que tá vindo do rolo, nós vamos começar a trabalhar fazendo pontos baixos. Venho aqui no primeiro ponto, laço meu fio, trago aqui pra frente, dou uma esticada, faço um ponto baixo. Venho no próximo, faça um ponto baixo. Então, você vai passar aqui, ó, no meio do ponto baixíssimo, saindo no furinho aqui da sua base, tá? E aí, você vai fazer ponto baixo por toda a volta, até chegar ali no penúltimo ponto novamente. Chegando aqui no último, ó, nós fizemos o penúltimo, chegando no último, nós vamos laçar, iniciando aqui com o fio que tá vindo do rolo, e vamos fechar a nossa peça com aquele fiozinho que nós deixamos ali de reserva. Puxa ele todo aqui para cima, novamente, da mesma forma que nós fizemos aqui nos pontos baixíssimos. Nós vamos voltar na alcinha aqui do primeiro ponto. Puxa esse ponto para o lado, ó, para vir deixar ele mais retinho. E aí, nós vamos fazer um acabamento invisível aqui. Então, puxa o fio lá para trás. Aqui, por trás da peça, você vai passar nessa alcinha aqui de trás e sair no meio da alcinha aqui de cima do ponto. Pega o seu fio de reserva ali e puxa ele lá para trás novamente. Ajusta o tamanho das alcinhas de novo. Quanto mais certinhos ficarem o tamanho das alcinhas, mais bonito fica o seu acabamento. Agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos aqui, que vai ser a carreira que nós vamos utilizar para subir a nossa peça. E aí, da mesma forma que a gente fez nos pontos baixíssimos aqui da base, nós vamos fazer no de cá. Então, quando chegar no último ponto, você vai finalizar com o fio reserva, tá? Então, vamos iniciar aqui os pontos baixíssimos. Ó, passa nas duas alcinhas, vem, fecha o ponto baixíssimo. Duas alcinhas, fecha o ponto baixíssimo. Não faz esse ponto muito apertado, senão vai ficar repuxado aqui a sua base e depois a subida da sua peça não vai ficar retinha, tá? Então, eu vou finalizar aqui os pontos baixíssimos e volto para a gente poder fazer o acabamento final aqui da nossa base. Chegando aqui no último ponto, nós vamos fazer o mesmo acabamento, ó. Pega o fiozinho de reserva ali, traz ele aqui para frente, puxa o seu fio e aí você faz o acabamento aqui, ó. Vem de trás para frente no primeiro ponto baixíssimo, puxa o seu fio lá para trás. Aqui por detrás da peça, passa aqui nessas duas alcinhas, sai aqui no meio do ponto baixíssimo. Puxa, traz esse fio aqui para trás. Ajusta o tamanho das alcinhas. Ó, vou ajustar o tamanho dessa última aqui também, com o fio que tá vindo ali do rolo. E aqui nós temos o acabamento invisível. Então, tanto aqui quanto aqui em cima, ficou o acabamento invisível na nossa peça. Agora, nós vamos esconder aqui esses dois fios. Pode cortar o fio que tá vindo do rolo. E se tiver sobrado pedacinho de fio grande aqui, do fio reserva também. Você vai passar por baixo das alcinhas aqui, ó. Vem com a agulha de tapeceiro e vai passando os fios por baixo das alcinhas, para que você possa esconder essas duas pontinhas aqui e arrematar, tá?
Observa aqui, ó, para não repuxar demais o seu ponto. E aí, para arrematar, você pode ou dar um nozinho, ou vir com um pinguinho de cola, que é o que eu vou fazer, ó. Vem aqui por dentro do ponto, puxa aqui o seu fio, ó. E aí, lá por dentro do ponto, você vai colocar um pinguinho de cola, pressiona. Aí, no outro, da mesma forma, lá por dentro do ponto, um pinguinho de cola. E aí, é só cortar bem rente, com muito cuidado para não cortar a peça, tá? Ó, dessa forma, ficou um acabamento bem feito aqui atrás, bem escondido, e aqui na frente também. A nossa base está preparada para subir a peça. Para subir a nossa peça, agora nós vamos pegar a nossa agulha, número 8, que é a agulha que a gente vai utilizar para fazer a peça. Vem aqui com o fio em qualquer uma das alcinhas, tá? Você pode iniciar o seu trabalho. Nós vamos fazer pontos baixos em volta aqui da peça, pegando sempre as duas alcinhas aqui da última carreira de ponto baixíssimo. Então, passa a sua agulha nas duas alcinhas, laça o fio ali, dá uma esticadinha, fecha o ponto baixo. Já vem com a pontinha de fio aqui escondendo, tá? Se você preferir, pode enrolar ela aqui, ó, na alcinha de trás do ponto baixíssimo. Dessa forma, ela vai ficar presa ali, ó. Você pode enrolar assim. E aí, é só seguir fazendo os pontos baixíssimos, os pontos baixos. Dá uma esticada, fecha o primeiro ponto baixo. Próximo ponto, faz o ponto baixo. Sempre pegando aqui as duas alcinhas do ponto baixíssimo. Eu só puxar aqui a pontinha para não ficar aparecendo ali fora. Faz o ponto baixo, tá vendo? Sem fazer esse ponto apertado, tá? Não deixa o seu ponto apertado demais. O fio Nubble, ele é mais grossinho, então você não precisa apertar o ponto, fazer esse ponto mais fechado para dar estrutura, tá? Ele já tem a largura suficiente para dar estrutura na sua peça. Então, aqui você vai contornar toda a peça aqui com pontos baixos, pegando nas duas alcinhas do ponto baixíssimo. Vou finalizar essa carreira e volto aqui com vocês. Conforme você vai fazendo, ó, já vai ajustando os seus pontos para ficarem bem retinhos, tá? Chegando aqui no final da carreira, nós vamos fazer o fechamento. Então, venho aqui na primeira alcinha, puxo esse ponto um pouquinho para o lado, levo a alcinha que estava a agulha lá para trás, vou ajustar o tamanho dessa alcinha aqui para não ficar muito grande, para que o acabamento por dentro da peça fique mais bonitinho, tá? Aqui nós vamos trabalhar pontos baixos centrados, então vou passar a minha agulha aqui, ó, bem no meio desse Vzinho e sair ali atrás por dentro da peça, no meio das duas alcinhas. Seguro aqui para não desmanchar o fechamento da carreira, laço o fio que está vindo do rolo, trago ele aqui para frente. Vou ajustar aqui essa alcinha, prendo a alcinha do fechamento da carreira e puxo aqui atrás para ajustar essa alcinha aqui do ponto. Fecho o primeiro ponto baixo centrado. Nos próximos pontos, vamos fazer pontos baixos centrados, passando sempre no meio do ponto, saindo lá atrás, no meio das duas alcinhas do ponto, tá? Aqui, eu ainda não sei quantas carreiras eu vou fazer, mas nós vamos trabalhar sempre pontos baixos centrados e fazer o acabamento aqui da mesma forma. Vou finalizar aqui as carreiras, volto para falar para vocês quantas que eu fiz, mas eu acredito que, em média,
umas 10 carreiras aqui de ponto baixo centrado, tá? Vou finalizar aqui e volto com vocês. Sempre vai, ó, ajustando a sua peça, tá? Coloca a sua base assim em cima da mesa, de uma base plana, para você ver se a sua peça tá subindo retinha. E de preferência, faça o seu crochê em cima da base plana. Assim, você vai ter maior estabilidade aqui para subir a sua base retinha, tá? Aqui eu vou mostrando para vocês virado assim, porque é a melhor forma de captar a imagem aqui e mostrar como que é feito o ponto certinho. Mas você pode fazer aí com a sua peça em cima da superfície plana, tá? Vou finalizar as carreiras e volto aqui com vocês. Finalizei aqui a subida das carreiras, ó, fiz 10 carreiras, tá? Se você quiser fazer ele mais compridinho, aí você pode fazer mais carreiras de subida, tá? O meu aqui ficou com 11 centímetros de altura aqui. Agora, nós vamos fazer o acabamento em pontos baixíssimos aqui na lateral. Para isso, nós vamos dar 5 voltas aqui em torno da nossa peça. Essas 5 voltas serão, nos darão fio suficiente para que a gente possa fazer o acabamento em ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, uma, sempre que chegar aqui, ó, na onde termina o encontro aqui, né, onde começa e termina a nossa carreira, é uma volta. Então, uma, duas, três, quatro e 5. A gente corta. Retira aqui o fio. Nós vamos puxar a ponta desse fio aqui até ela sair toda aqui em cima. Ó. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui. Então, vem aqui na primeira alcinha, como se fosse fazer o fechamento da carreira. Pega o seu fio e puxa ele todo lá para trás. Agora, você volta aqui por dentro, tá vendo? Na alcinha aqui de baixo. E sai aqui no meio da alcinha aqui em cima. Pega o seu fio e puxa ele todo lá para dentro da peça novamente. Ajusto aqui o tamanho da alcinha, ó, para ficar certinho, igualada com as outras. Dessa forma, nós temos aqui o acabamento invisível. Agora, nós vamos fazer pontos baixíssimos. Então, venho aqui, vou vir aqui no ponto à frente desse ponto aqui do nosso acabamento. E nós vamos fazer pontos baixíssimos, tá? Passa a agulha nas duas alcinhas, fecha o ponto baixíssimo. Em volta de toda a nossa peça aqui. Lembrando de não fazer esses pontos muito apertados, tá? Pode deixar eles mais frouxinhos para ficar um acabamento bem bonito na sua peça. Ó, chegou aqui, fez o último ponto baixíssimo, puxa o seu fio todo aqui pra frente. Aí, aqui eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro para poder fazer esse acabamento. Então, vou passar o meu fio aqui na agulha. Vou vir aqui no primeiro ponto baixíssimo e passar o meu fio ali por trás dele, tá vendo? Levando ali pra cima na peça. Vou voltar no meio aqui do último ponto baixíssimo, passo a minha agulha aqui embaixo dessas duas alcinhas aqui atrás e levo o meu fio lá pra dentro, pra poder fazer o acabamento aqui. Ajusto essa alcinha, conforme a gente ajustou as outras. E aí, aqui nós podemos esconder esse fio por dentro da peça. Então, você vai pegar a sua agulha de tapeceiro e vai passar por baixo das alcinhas, levando esse fio aqui para poder escondê-lo
dentro da peça. Aí aqui você pode dar o arremate ou fazendo um nozinho ou com um pinguinho de cola, tá? Eu vou utilizar a cola. Você vem aqui, ó, por dentro do ponto, um pinguinho de cola já é suficiente. Pressiona e corta. Corta bem rente ali dentro da peça. Ó. A sua base está pronta, né? O seu cesto. Essa técnica aqui você pode utilizar para fazer qualquer cesto. Então, mesmo que você não vai fazer a decoração aqui para fazer um coelho, você pode utilizar essa técnica aqui para fazer qualquer cesto. Olha só como que ele subiu retinho, bem estruturado, ó. Bem estruturadinho o cesto. Aí aqui agora nós só vamos decorá-lo de Páscoa, tá? Aqui, ó, eu já cortei um pedacinho do fio, eu utilizei um alicatinho, tá? Cortei 26 centímetros. E aí, do fio não, do arame para artesanato. Esse arame aqui, ele é bem molinho, tá? É bem facinho de cortar, de manusear ele aqui. Aqui eu vou utilizar o primeiro que eu já cortei para cortar o segundo. Ó, vou medir aqui, alinhar ponta com ponta. Venho aqui medindo e vou cortar aqui bem rente, ó. A minha ideia aqui é fazer as orelhas de coelho vazada, encapando esse araminho aqui com o fio glow dourado, tá? Então, aqui eu vou tirar um pedacinho do fio glow. Vou cortar aqui já um tamanho que eu possa utilizar nas duas orelhas. Cortar um tamanho sobrando aqui para não ter problema. E o glow, como é um fio de poliéster, ele tem esse furinho, né? Dentro dele tem um espaço para que a gente possa passar aqui o nosso arame. Antes de passar, eu vou vir aqui na pontinha do arame, vou dobrar a pontinha, ó, dessa forma aqui, para que não fique engarranchando ali dentro do fio, tá? E aí, vou pegar esse fio e passar aqui, ó, encapar mesmo esse pedacinho de arame que eu cortei aqui. Venho aqui, corto o outro pedaço. Vou juntar aqui as duas pontas. Aqui nós vamos dobrar aqui, ó, para fazer o formatinho da orelha, tá? Mas antes, nós vamos juntar aqui as duas pontas, que nós vamos precisar deixar um pedacinho aqui para poder colar ali no nosso cesto, tá? Eu vou juntar as duas pontas aqui, torcer. Vou dar umas duas torcidas aqui para ficar assim. Aí aqui eu vou modelar a orelhinha. Você vai modelar aí da maneira que você achar melhor, tá? Eu tô fazendo no olhômetro mesmo. E aí depois a gente vai ajustando certinho, tá? Pra ficar assim, uma orelhinha vazada. E aí essa pontinha aqui do glow, pra não ficar soltando, nós vamos vir aqui e queimar, pra elas grudarem uma na outra, ó. Com muito cuidado pra não queimar os dedos, tá?
Você vem e vai queimando aqui para elas se juntarem uma a outra. Não tem problema ficar aqui, ó, o queimadinho de fora, porque nós vamos aplicar levando essa orelhinha aqui, ó, por dentro do ponto e colar lá dentro, tá? Nós vamos esconder esse queimado, essa parte aqui lá por dentro, tá? Então, vai ajustando aí, vai arrumando. Vou queimar aqui e pressionar com o alicate para esse fio, pro fio glow aqui, ficar preso bem rente com o arame ali, tá? Quanto mais firme, mais preso tiver esse fio no arame, melhor. Aí. Então, tá pronta aqui a primeira orelhinha. Você vai ajustar, vai dar formato para ela, né? E aí, eu vou fazer a segunda da mesma forma. Já coloquei aqui a primeira orelhinha para mim ter uma noção mais ou menos de como que eu ia colar, tá? Aí aqui eu vou dar 8 pontos de espaço. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono aqui, que eu vou colocar a segunda orelhinha. Então, para colocar aqui, eu vim com uma agulha, peguei aqui as duas alcinhas aqui de trás do ponto, ó. Abri bem, dei uma esticada boa aqui nessas alcinhas. Aí eu vi com a cola pega mil e passei cola aqui na base dessa orelhinha. Minha cola já tá bem no finzinho, mas acredito que dê para colar essa segunda orelhinha aqui. Passei cola aqui por toda a base. Aí eu venho com essa orelhinha e vou encaixar ela aqui dentro dos pontos. Vai encaixando e vai ajustando com as mãos antes que a cola seque completamente aqui, para ficar bem certinho aqui dentro. Essa pontinha que fica aqui de fora, eu escondi assim, ó. Eu peguei uma agulha menor, peguei as alcinhas dos fios e passei aqui, ó. Levei elas lá para baixo e passei elas aqui por cima da partezinha que ficou de fora. Aí, como a cola ainda tava aqui, as alcinhas colam ali, fica bem firmezinha essa orelhinha aqui, bem escondidinha. Então, o resultado das orelhinhas foi esse daqui. Vou ajustar aqui para as duas ficarem mais ou menos na mesma modelagem. Ó. Agora, nós vamos bordar aqui os olhinhos e o narizinho. Já bordei aqui o primeiro olhinho, já tô aqui com a marcação do segundo. Para bordar o olhinho, eu tô utilizando o fio fluff, tá? O fio para amigurumi da Fisher Fios. Aqui é a cor preta, então vou tirar aqui um pedaço. E aqui eu separei, eu dei aqui 2 pontos de distância de um olhinho para o outro, tá? Aí eu vou utilizar a agulha de tapeceiro, pra gente tá fazendo, tá bordando aqui. Vou começar lá de dentro, aqui para fora na peça,
passando na primeira marcação aqui. Então, 2 pontos de distância, no próximo aqui você vai passar sua agulha no meio desse ponto. Já vou tirar esse marcador aqui. Vamos puxar o nosso fio aqui, e aí você vai contar 2, no terceiro ponto, você vai passar a sua agulha no meio do ponto e vai levar o seu fio lá para dentro. Já vou retirar aqui o marcador também. O segredo aqui é não apertar demais, é não apertar demais esse fio aqui na hora de passar, tá? Entre um ponto e outro. Aí aqui, nós já vamos ir bordando os 2 cílios antes de voltar aqui para o meio para fazer essa dobrinha aqui do olho. Então, aqui, ó, do terceiro ponto que você passou, você vai contar um ponto para o lado e um ponto para cima. Você vai sair com a sua agulha no meio desse ponto aqui de cima. Traz o seu fio aqui para frente, você vai voltar no meio do ponto que você já passou, vai levar seu fio lá para dentro. Você vai vir agora, ó, no ponto do cílio aqui de cima ou de baixo, é bem no ponto do meio. No meio do ponto de baixo, na verdade. Puxa, e aí você volta no mesmo lugar aqui de novo, no pontinho do lado, no meio, leva a sua agulha lá pra dentro. Ó, ajusta, não deixa muito apertado aqui, muito repuxado. E aí você vai vir aqui, ó, de um ponto ao outro, você vai vir bem no meio. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4. De um ponto ao outro, onde passou aqui o formato do olhinho. Você vai vir no meio, aqui embaixo, ó. Vai sair no meio dos pontos. Já vou tirar aqui o meu marcador. Puxa, e aí você vai pegar aqui, ó, passa a sua agulha por cima do fio e volta aqui no mesmo lugar, tá vendo? Para trazer essa parte do olhinho aqui para baixo, para dar esse formatinho dele. Puxa, tá vendo? Não aperta demais. Tá pronto o segundo olhinho. Aí aqui dentro, você vai dobrar aqui com muito cuidado a sua peça e vai levar uma ponta até a outra ali, ó, do fio que você utilizou para bordar. Puxa com muito cuidado para não repuxar lá na frente. E aí você vai finalizar com um nó simples. Bem firme, para não ter risco de soltar esse nó. Agora, com uma agulha menor, você vai trazer esse nozinho aqui por dentro do ponto, ó. Só puxar aqui para poder esconder esse nó aqui. Um pinguinho de cola para dar mais firmeza aqui. Pressiona e corta bem rente. Então, os 2 olhinhos você vai bordar igual, tá? Ó, os olhinhos estão prontos, agora vamos bordar o narizinho. Depois de muitas tentativas aqui de fazer algum bordado do narizinho, não estava chegando no resultado que eu estava gostando, e aí eu decidi fazer sim um coraçãozinho para colocar aqui no focinho, e aí decidi também fazer uma florzinha para colocar aqui na orelhinha para ficar com um acabamento mais bonito. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz os dois. Para fazer o coraçãozinho, eu iniciei aqui com um círculo mágico. E aí, eu vou fazer 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. E aí, eu vou fazer 2 pontos altos.
Um e dois, um meio ponto alto, um ponto baixo, uma correntinha. Aí, agora eu vou voltar repetindo o processo ao contrário. Então, eu vou fazer um ponto baixo, um meio ponto alto. Percebe que eu não tô fazendo eles apertados, pode deixar mais frouxinho para facilitar o fechamento depois. E finalizo aqui com dois pontos altos. Um, dois. Vou fazer duas correntinhas, duas. A terceira correntinha vai ser um ponto baixíssimo aqui dentro do círculo mágico. Vou puxar esse fio, deixa um pedacinho aqui para que eu consiga fazer o acabamento. Vou passar esse fio que eu acabei de cortar por dentro da peça. E aí, o nosso fio do círculo mágico, nós vamos puxar até ele fechar e tomar o formato do coração. Ó. E aí, o restante você vai ajustar aqui com as mãos. Modela, e aí fica o coraçãozinho aqui para você colar ali. Como acabamento, eu dei um nó simples. Cortei a pontinha. E colei aqui, ó. Colei na minha peça, tá vendo? Então, você vai fazer e vai colar na sua peça. Para fazer a florzinha, nós vamos iniciar com um círculo mágico também. Dou um primeiro nozinho aqui. E aí, aqui dentro desse círculo mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e 6. Puxo aqui, vou fechar esse círculo mágico. Volto a minha agulha. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na primeira alcinha. Vou subir duas correntinhas, uma, duas. Nesse espaço que eu fiz o ponto baixíssimo, nessa alcinha aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Vou fazer duas correntinhas, uma, duas. Vou voltar no mesmo lugar e fechar essas duas correntinhas aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixíssimo na próxima alcinha aqui do meu ponto. Vou voltar aqui minha agulha. Ó, fecho um ponto baixíssimo, vou fazer duas correntinhas. Nessa alcinha que eu acabei de fechar o ponto baixíssimo, vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Faço duas correntinhas, volto no mesmo lugar, faço um ponto baixíssimo para prender essas duas correntinhas aqui. Vou para o próximo ponto. Fecho um ponto baixíssimo, subo uma, duas correntinhas, faço dois pontos altos. Duas correntinhas, volto no mesmo lugar, fecho um ponto baixíssimo. Venho no ponto do lado, aqui, ó, na alcinha do lado, e repito o processo. Faço um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo, subo duas correntinhas, faço dois pontos altos. Um.
2, 2 correntinhas, volto no mesmo lugar, fecho um ponto baixíssimo. Próximo ponto da mesma forma. Um ponto baixíssimo. 2 correntinhas. 2 pontos altos. 2 correntinhas. Um ponto baixíssimo. Então, nós já temos 1, 2, 3, 4, 5 pétalas aqui da nossa florzinha. Nós vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Puxo o nosso fio, deixando um pedacinho para poder fazer o arremate. Venho aqui no fiozinho aqui de trás, puxo para fechar o círculo mágico. Vou puxar essa pontinha de fio aqui para trás da peça e vou arrematar com um nó simples novamente. Corto o meu fio. E aí, nós vamos pregar essa florzinha aqui, deixando essa base que fica retinha aqui para baixo na nossa peça, tá? Para ficar dessa forma aqui. Vou pegar a minha cola, vou passar direto aqui na peça, ó. Nas orelhinhas e aqui na base, para ficar mais fácil de aplicar essa florzinha. Eu venho com a florzinha, com a base reta aqui para baixo e aplico aqui no cestinho, prendendo bem essa florzinha nas duas hastes aqui da orelhinha. Agora é só ajustar o seu cesto. E olha só que gracinha. Tá lindo seu cestinho de Páscoa. Esse é o resultado. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva, que eu sempre estou trazendo para vocês novidades no mundo do crochê moderno, tá bom? Se você fizer a sua peça, quando você fizer, vai lá no Instagram e marca @soularicristina, que vai ser um prazer estar acompanhando as peças que vocês reproduzem através dos conteúdos que eu trago aqui, tá bom? E já me segue também lá no Instagram para você acompanhar todo o conteúdo que eu levo lá também. Um beijo e até o próximo vídeo.